Está começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Na semana passada, iniciamos uma apresentação resumida da história dos judeus, um dos povos mais influentes de toda a história e de onde saiu o cristianismo. Ali vemos como este povo teve participação direta na preservação das verdades divinas e como, através de um homem chamado Abraão, Deus fez surgir a linhagem que traria ao mundo o Messias Salvador. Também vimos como os patriarcas antes nômades e pastoralistas deixaram a vida do deserto para fixarem-se nas terras de Canaã. Antes disso, porém, eles se mudam provisoriamente para o Egito e lá são muito bem tratados, até que um novo faraó sobe ao poder e os oprime com mão de ferro. Os hebreus, a partir de então, são reduzidos à mais terrível forma de escravidão. Essa opressão dura centenas de anos, até que Moisés surge no Egito e os liberta dali. Os passos seguintes você se lembra. Eles caminham para Canaã, tomam posse da terra e a dividem também entre 12 tribos conforme os 12 filhos e netos de Jacó. Nós também explicamos no programa anterior que hebreu foi o primeiro apelido dado ao povo que era aplicado ao próprio patriarca Abraão. Mas depois que já estavam assentados na terra de Canaã, a terra prometida, eles passaram a ser mais conhecidos pelo nome de Israel, possivelmente em homenagem ao patriarca Jacó, que passou a se chamar Israel depois de sua vitória sobre o anjo do Senhor. Nossa descrição parou nos tempos da monarquia, quando, após a morte do rei Salomão, uma revolta interna dividiu o território em duas partes. Em suma, foi assim que tudo aconteceu. Salomão foi um sábio e justo rei de Israel, mas isto não impediu que ele cometesse erros e ganhasse severa oposição do povo. Ainda em seu governo, Jeroboão, que era filho de um dos homens de maior confiança do rei, provocou uma revolta contra a casa real por causa dos impostos abusivos que eram cobrados do povo. E de fato, no auge de sua glória, Salomão começou a ter ideias muito imperialistas de governo que eram, é claro, contra a vontade de Deus. Isso fora a sua idolatria e contaminação com mulheres pagãs. Na sua primeira revolta, Jeroboão não foi bem sucedido e acabou tendo que fugir para o Egito, onde ficou sob a proteção do faraó. Mas tão logo morre o rei Salomão, 10 tribos do norte simplesmente não aceitam que Roboão, o filho e príncipe herdeiro, assumisse o controle do reino. Isto porque eles certamente sabiam que Roboão os subjugaria tal qual havia feito o seu pai. Então Jeroboão, que havia regressado do Egito nessa época, foi eleito rei por essas tribos rebeldes e Roboão não teve escolha senão governar sobre as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul. Então a nova configuração do reino passou a ser assim. A parte em azul no mapa, composta por 10 tribos, passou a se chamar Israel, ou Reino do Norte, e mais tarde Reino da Samaria. Já a outra parte amarela seria o reino da Judeia, composto pelas tribos restantes que aceitaram ser governadas pelo filho de Salomão. As vantagens do sul é que eles ficaram com a cidade de Jerusalém como a sua capital e também com o lindo templo que Salomão havia construído. E também com a tribo dos sacerdotes levitas, que garantiriam o sistema legal de sacrifícios conforme as prescrições de Deus através de Moisés. Já as 10 tribos do norte tinham como vantagem o fato de serem numericamente mais representativas e de possuírem a parte mais fértil do reino, inclusive as mais importantes fontes de água de todo o país. Mas, para ambos havia a desvantagem que agora eram inimigos um do outro e assim ficariam por um bom espaço de tempo. Jeroboão, empolgado com o poder, não perdeu tempo em proclamar a sua plataforma de governo. Ele escolheu a cidade de Siquém para a capital do seu novo reino e permaneceu ali por 5 anos aproximadamente. Depois ele transferiu a capital para Penuel e Tirsá,
e só mais tarde, sob o comando de outro rei, foi construída a cidade de Samaria, que se tornou a capital definitiva do Reino do Norte, a saber, Israel. Enquanto isso, os cidadãos do sul seguiam com seu reino, que agora era conhecido como o Reino de Judá. E aqui vem um detalhe importante. Você se lembra que dissemos que o Reino do Sul, o Reino de Judá, tinha a vantagem de ter em seu território Jerusalém e o grande templo do Senhor? Pois bem, Jeroboão temeu que o povo de Israel, o povo do norte, se ajuntasse ao povo de Judá, unificando novamente o reino e se tornando contra o seu governo. Afinal de contas, ele não era um descendente legítimo de Davi. Então o que ele fez? Ele impediu que os seus súditos fossem até Jerusalém e ao templo judeu para realizar sacrifícios e ofertas religiosas. Ao invés disso, deveriam realizar os seus rituais religiosos ali mesmo, no território de Israel. Para isso, Jeroboão mandou construir 2 santuários no norte, um na cidade de Dan, outro na cidade de Betel. Esses santuários, porém, eram completamente idólatras, contrários aos ensinamentos de Moisés. Semelhante aos rebeldes do deserto, ele fez 2 bezerros de ouro e incentivou o povo a se prostrar diante deles. Como se não bastasse, ele escolheu a seu bel prazer novas datas para o feriado religioso e constituiu sacerdotes particulares que não eram da tribo de Levi. De um modo geral, pode-se dizer que Israel sempre caracterizou-se por essa instabilidade política em todo o seu território. No curto espaço de 209 anos, houve 19 reis de diferentes dinastias que se sucederam com golpes de Estado, assassinatos, chacinas e traições. Enquanto isso, Judá também seguia tendo seus reis, alguns justos, outros nem tanto. Mas a situação ficou péssima mesmo quando Israel se aliou à Assíria para destruir Judá. E Judá, por sua vez, tornou-se vassala da Assíria para resistir aos ataques do norte. O resultado foi que em 722 a.C., os assírios varreram do mapa Israel, fazendo desaparecer a maior parte das 12 tribos. Aliás, a determinação de seu destino depois do ataque assírio é até hoje motivo de muito debate entre os acadêmicos, onde foram parar as tribos perdidas de Israel. Judá, por sua vez, continuou existindo, mas também foi atacada 117 anos depois, desta vez por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou o povo em cativeiro, destruiu o templo e a própria cidade de Jerusalém. Eles não desapareceram como seus irmãos do norte, mas o trauma do cativeiro ficou por muito tempo marcado de modo indelével na memória do povo. Agora, por outro lado, é interessante notar que, apesar da queda de Jerusalém, menos de 2 séculos depois de Samaria, a capital do reino de Israel, ao serem levados para o cativeiro da Babilônia, os moradores de Judá mantiveram, pelo menos em parte, fortes laços culturais que os mantiveram mais unidos que seus vizinhos do norte. Isso talvez seja graças às profecias de Jeremias, que previu o exílio e afirmou que o mesmo duraria apenas 70 anos. Depois disso, de fato, o povo voltou para Jerusalém, reconstruiu a sua cidade, reconstruiu o templo e ainda haveria de receber o Messias, o que realmente aconteceu na história. Nesse período de cativeiro que surge pela primeira vez o uso do termo judeu, referindo-se não apenas aos membros da tribo de Judá, mas a todos os descendentes vivos de Abraão que viveram e sobreviveram ao exílio da Babilônia. Depois disso, já na época dos persas, o termo judeu passou a significar o seguidor da religião judaica, isto é, da fé de Abraão. E muitos estrangeiros que se convertiam a essa fé semítica também passaram a se identificar como judeus ou membros espirituais da tribo de Judá. De certa forma, foi através da tribo de Judá que a tradição judaica se preservou, existindo com força até os dias atuais. Então, se você se lembrar do que falamos desde o primeiro programa, os descendentes de Abraão foram primeiramente conhecidos pelo nome de hebreus.
depois israelitas e, finalmente, após o cativeiro, judeus. Hoje ainda temos o termo israelense, que é de uso moderno, e sobre isso falaremos num outro programa. Agora, continuando a nossa história, passado o tempo do cativeiro previsto por Jeremias, Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e enviou os judeus de volta para o seu antigo território. Assim, ele designou para eles a província de Yehud, que, de maneira geral, era o mesmo território da antiga província ou tribo de Judá. Os judeus habitaram ali até o segundo século da era cristã. Eles reconstruíram o templo, enfrentaram outros inimigos, novos inimigos, e acabaram dominados pelos romanos. Em todo esse tempo, do cativeiro à chegada dos romanos, o país passou a ser dirigido por leis judaicas. Lembre-se que a sua religião nesta época, como dissemos, passou a se chamar judaísmo, e a prática religiosa de Judá, especialmente com os acréscimos legais que foram ocorridos durante o cativeiro, passou a caracterizar as correntes mais piedosas do povo dos descendentes de Abraão. Foi nesse período do cativeiro e também depois dele que surgiram as sinagogas, o partido dos fariseus, os saduceus, os escribas da lei e outros elementos fortes da identidade judaica. Mas esse processo de semi-autonomia foi temporariamente interrompido em 168 a.C., quando os seleucidas da Síria tentaram pôr fim à liberdade dos judeus. Aí irrompeu a chamada Guerra dos Macabeus, quando os judeus reconquistaram a sua independência e a mantiveram sob a dinastia dos Asmoneus e também depois dos Herodianos. Esses últimos, porém, os Herodianos, não eram, a bem da verdade, eleitos pela vontade do povo, mas sim pela vontade de Roma, que agora dominava a região. Aliás, deixe-me contar essa história para você. Em 63 a.C., o general Pompeu Magno invadiu a Judéia e a anexou ao domínio romano. Entre 63 a.C. e 6 d.C., o território dos judeus foi um principado vassalo do Império de Roma. No ano 40 a.C., um homem chamado Herodes, que era genro de Hircano II, foi nomeado rei da Judéia por ordem de Otaviano e Marco Antônio. Esse título, na verdade, ele só foi exercer mesmo depois do ano 37 a.C. A ele foi concedida autonomia quase ilimitada nos assuntos internos do país. Ele cunhou moedas, construiu grandes monumentos, ergueu novas cidades no território e até reformou o Templo de Jerusalém, tornando-o um dos edifícios mais grandiosos da ocasião. O templo, você se lembra que Salomão havia erguido em Jerusalém, tinha sido destruído pelos babilônios. O seu processo de reconstrução já se arrastava desde os dias de Zorobabel e não parecia ter fim. Para piorar a história, este templo reconstruído na época de Zorobabel era muito tímido, muito pobre se comparado ao grande templo de Salomão. Ele não parecia digno de ser objeto do grande orgulho judaico. Mas com Herodes foi diferente, pois ele tornou o templo um edifício suntuoso e magnífico. O problema é que esse mesmo Herodes era um rei odiado pelos judeus, isto mesmo, ele era detestado. Primeiro, porque ele não era 100% judeu, mas sim idumeu. A sua mãe, para você ter uma ideia, era descendente dos árabes. Em segundo lugar, Herodes era detestado porque tornou-se um adulador dos romanos. E em terceiro lugar, ele também era odiado porque era um louco. A história revela que ele mandou matar vários membros de sua família porque temia que alguns deles pudessem tomar-lhe a coroa. Aliás, isso explica porque ele mandou matar os bebês de Belém apenas porque tinha medo de que uma criança dali tomasse o seu domínio. Quando Herodes morreu no ano 4 a.C., o seu território foi dividido em 3 principados e repartido entre os seus 3 filhos sobreviventes, a saber, Arquelau, Filipe e Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas ficou com a parte da Galileia e Pérea demarcados em roxo no mapa.
Foi ele também o mesmo rei que no futuro mandaria matar João Batista e pediria a Jesus para operar um milagre, prometendo livrá-lo da morte caso o fizesse. Era um homem fraco e frívolo, praticamente destituído de todo e qualquer bom traço de caráter. Voltando ao mapa, você vê um território marrom que foi dado a Filipe, e a parte avermelhada, que compreende a Judeia, foi oferecida a Arquelau. Aquela era a parte mais importante do reino, onde ficava a cidade de Jerusalém. Mas Arquelau conseguiu ser pior ainda que seus irmãos. Por causa de sua incompetência administrativa, Roma o tirou do poder e enviou procuradores latinos para administrarem o território em seu lugar. O próprio Arquelau terminou indo para o exílio por ordem de César e nunca mais voltou à Judeia. Mesmo seus irmãos passaram a ter um domínio relativizado da região, porque a partir de 6 d.C., o território dos judeus deixou de ser um principado para tornar-se uma província romana administrada parcialmente pelo governador da Síria. É por isso que o evangelista Lucas, ao descrever o censo realizado na época do nascimento de Jesus, o faz nas seguintes palavras: Esse, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Lucas 2, verso 2. Uma outra possível tradução deste texto seria a seguinte: Esse censo foi anterior ao de Quirino, quando ele era governador da Síria. Quirino, é claro, governou a Síria depois da morte de Herodes, mas a menção que Lucas faz dele serve para situar o evento na história e ilustra essa jurisdição parcial da Síria sobre o território judeu que acabamos de mencionar. E com esse quadro em mente, creio que dá para você entender melhor por que Jesus, ao ser condenado, foi primeiramente levado para Pilatos e não para Herodes. Pilatos era o prefeito da Judeia e Herodes era o rei parcial, digamos assim, do território da Galileia. Como era a festa da Páscoa, uma festa religiosa, ambos estavam em Jerusalém por causa do feriado judeu. Pilatos não queria correr riscos condenando Jesus à morte, pois isto poderia gerar uma guerra civil. Então ele o enviou a Herodes, que depois de fazer umas perguntas tolas a Cristo, o enviou de volta a Pilatos, conforme relata o Evangelho. Então o tempo foi se passando e 39 anos depois desse episódio, isso é, da morte de Jesus, o belo templo judeu restaurado e ampliado por Herodes o Grande também foi terrivelmente destruído, desta vez pelos romanos. Aquele foi outro duro golpe na história dos judeus. Em Roma, é possível ver até hoje esse relevo no Arco de Tito, comemorando a destruição do Templo de Jerusalém, e esta moeda em especial de bronze foi cunhada com os dizeres Iudeia capta, isto é, Judeia capturada. Ela foi feita para relembrar a derrota dos judeus. Durante o período desse segundo templo, o Sinédrio era a autoridade máxima judiciária do povo. O seu conselho reunia 71 membros e ficava em Jerusalém. Mas depois da destruição do templo e da cidade, esse mesmo Sinédrio teve de se transferir para a cidade de Yavné e a sua autoridade continuou sendo reconhecida até mesmo pelos romanos. Agora, sem Jerusalém e sem o templo, símbolo máximo da nação, uma grande parte dos judeus que já morava fora de Israel desde os tempos da Babilônia ficou ainda mais à mercê de costumes diferentes daqueles que moldavam a identidade e o caráter espiritual do seu povo. Muitas comunidades judaicas, é claro, continuaram bravamente mantendo seus costumes e as suas tradições, mas também muitas outras, para não serem mais perseguidas pelos não-judeus, começaram a mesclar os seus próprios costumes com aqueles do mundo pagão. Desde a época do domínio dos gregos e agora também sob o domínio dos romanos, muitas tentativas foram feitas para que os judeus adotassem os costumes de outras religiões, como, por exemplo, o culto ao imperador, o culto a César. Foi, aliás, no intuito de resistir a essa helenização do judaísmo que se levantaram líderes como Bar Corba. Ele, escondido nas cavernas, organizou um exército e lutou bravamente contra os romanos.
Ele até chegou a cunhar moedas como esta, estampando o templo que eles sonhavam reconstruir em Jerusalém. Mas o imperador Adriano sufocou a rebelião. E desta vez a resposta de Roma foi ainda mais agressiva. Adriano expulsou praticamente todos os judeus que pôde da região de Israel e sobre as ruínas da cidade de Jerusalém mandou construir no mesmo lugar do antigo templo um santuário para Júpiter. Isto foi entre os anos 132 e 135 depois de Cristo. A própria cidade de Jerusalém foi então batizada com o nome pagão de Aelia Capitolina, e por muito tempo os judeus foram proibidos até mesmo de chegarem nas proximidades de sua antiga capital. Adriano mandou que toda uma guarnição de soldados romanos, a 10ª Legião, fosse para a cidade apenas para assegurar que os judeus não chegassem nem perto de seu perímetro urbano ou do que sobrou dele. E como se não bastasse, o imperador ainda rebatizou a antiga terra de Canaã, a terra dos judeus, com o nome de Palestina. E Palestina é uma latinização do nome Terra dos Filisteus. O título, é claro, era uma provocação dos romanos. Foi, portanto, somente a partir daí que a região passou a se chamar Palestina. Logo, nunca houve o que alguns chamam de Palestina dos tempos de Jesus, pois a região simplesmente não tinha esse nome. Demoraria ainda muito tempo para que os judeus pudessem voltar para sua terra e recriar o seu país, o seu estado, o Estado de Israel. Mas o nosso tempo novamente está acabando e esta é uma parte da história que vamos ter de deixar para a semana que vem. Portanto, você quer saber como continua essa história dos judeus e como foi criado o Estado de Israel, a convivência nem sempre pacífica com os palestinos? Não perca a continuação aqui no programa Evidências, na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança.